que a gente vai fazer nessa aula é dar uma organizada na nossa estrutura de pastas e instalar um carinha que é chamado Webpack Dev Server. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. O que a gente vai começar a fazer é criar uma pasta chamada Public e uma pasta src. Qual que é a diferença dessas duas pastas? Na pasta src vai ficar todo o código JavaScript que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Então, por exemplo, o arquivo main.js a gente vai jogar para dentro da pasta src. E por enquanto eu vou apagar esse arquivo de funções e o arquivo soma.js que a gente criou antes para testar também. E vou apagar todo o conteúdo do arquivo main.js aqui também. Vou deixar apenas um alert. Opa, escrito, tranquilo? E agora dentro do public eu vou ter todos os arquivos que a gente não vai trabalhar diretamente com a parte do Webpack. Então no src vai ficar todos os arquivos que o Webpack precisa monitorar as mudanças, enquanto que no public vai ficar os nossos arquivos que não precisam ser monitorados pelo Webpack. Então a gente vai jogar lá dentro o arquivo index.html dentro do public, beleza? E a gente vai jogar o arquivo bundle, a gente pode apagar por enquanto, porque a gente vai gerar um novo bundle agora com o Webpack Dev Server, beleza? Agora eu preciso fazer algumas alterações aqui. Eu vou pegar o meu arquivo webpack.config.js e eu preciso fazer algumas alterações aqui. Primeiramente, o entry ele não está mais na raiz dentro do main.js, ele está na pasta src e daí main.js, beleza? E o output aqui, a gente não vai mais jogar aqui para dentro da raiz. A gente vai jogar para dentro de uma pasta chamada public. Então aqui depois do dir name eu vou adicionar /public para ele jogar o nosso arquivo bundle para dentro dessa pasta public aqui. Tranquilo? Deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma alteração. Acho que por enquanto é isso mesmo. A gente vai fazer agora a instalação do dev server. Então aqui na pasta do meu projeto yarn add webpack dev server como dependência de desenvolvimento. Vou executar aqui. Show de bola. Agora que ele já executou, eu vou adicionar uma nova opção aqui dentro da nossa configuração chamada Dev Server, beleza? E eu vou vou botar uma propriedade aqui chamada Content Base. Ou seja, o Content Base é o caminho para onde vai ficar, para onde que ele deve abrir o servidor da nossa aplicação. A gente já vai ver que servidor que é esse, mas a gente vai passar o caminho para onde vai ficar geralmente o nosso arquivo index.html. Então, dentro do dir name, que é a pasta raiz, né, onde que está o webpack config, mais public, beleza? Basicamente a mesma coisa aqui com o nosso path do output. Agora eu vou salvar isso aqui e a gente vai alterar o nosso script aqui do dev, beleza? Ao invés de webpack, eu vou transformar isso aqui em webpack dev server. Eu deixo o mode aqui e tiro esse -w do final. Vou salvar aqui agora e agora eu vou executar yarn dev e alguma coisa vai acontecer. Ele falou aqui, executou, e aqui no começo, se a gente vir, ele deu aqui uma mensagem: Project is running at localhost 8080. Ou seja, ele criou para a gente, ele rodou um servidor e a gente vai conseguir acessar isso aqui através do nosso browser e ele já mostrou aquele alert opa que aconteceu lá. Mas provavelmente você pode estar notando alguma coisa muito estranha, né? A gente está importando aqui no index.html o arquivo bundle.js, porém, cadê ele? Ele não existe aqui. Cadê o nosso arquivo bundle.js? O Webpack Dev Server, ele automaticamente embute o conteúdo do bundle.js aqui dentro desse arquivo, sem precisar realmente criar esse arquivo bundle.js aqui para dentro. Então, se a gente vir aqui e ver o código e abrir o bundle.js, ele está aqui. Porém, a gente não vê ele fisicamente dentro da nossa pasta. Beleza, mas quando eu quiser jogar o meu projeto para online, então como é que eu vou ter daí o meu bundle.js? Daí sim, você pode executar o webpack, só o webpack, sem dev server, com o mode igual production. Claro que eu vou ter que criar daí um comando, eu posso vir aqui, por exemplo, no package.json, criar um comando build para produção, né? E vou rodar webpack mode igual production. E agora eu posso rodar yarn build, esperar um pouquinho, e aí sim ele vai executar, criar o meu arquivo bundle.js
configuradinho, e daí sim eu vou poder jogar isso aqui para online. Mas o Webpack Dev Server, ele vai servir exatamente para a gente trabalhar com o nosso projeto offline, tranquilo? E qual é uma grande utilidade do Webpack Dev Server? Por que eu instalei esse Webpack Dev Server? Né? Vamos supor aqui, por enquanto, a gente tem um alerta escrito OPA, certo? Vamos supor que eu dei um OK aqui, eu vou vir aqui no meu arquivo main.js e vou alterar esse alerta aqui para testando. Veja que eu vou só salvar o arquivo, eu não vou atualizar o meu documento. Vou salvar, automaticamente ele deu um refresh na nossa pasta, no nosso arquivo aqui, sem precisar fazer o F5 lá e fazer o refresh manualmente, beleza? Então o Dev Server, ele vai monitorar toda vez que acontecer alguma alteração na sua pasta SRC, nos seus arquivos JS, ele vai dar um refresh na sua página automaticamente para você ver essas alterações em tela. Então, por isso que ele é muito bom e vai ajudar a gente muito no desenvolvimento quando a gente estiver utilizando o ES6.